Qual é a função da raiva em sua vida? Você sabia que ao se atentar à forma como você costuma reagir perante a raiva, você poderá ter uma vida mais saudável e funcional? Nós estamos na série Padrões de Apego e Regulação Emocional. Estamos discorrendo sobre algumas emoções, a função dela em nossas vidas, a forma como costumamos reagir a essas emoções segundo os nossos padrões de apego e as suas implicações nos relacionamentos amorosos. Falando sobre a raiva, vale destacar que é impossível controlá-la, assim como é impossível controlar qualquer emoção. E na verdade, as emoções, elas dizem muito sobre nós. Elas podem servir como um guia. Por isso, quando nós nos atentamos ao nosso corpo, aos sintomas físicos, quando nós nomeamos a emoção que está sendo sentida, nós podemos utilizá-las como se elas fossem de fato nossas amigas, e elas são. Você já parou para pensar, por exemplo, a função da raiva, para que ela serve? A raiva, ela tem uma função evolutiva. Ela nos impulsiona a lutar por nós mesmos. Se nós formos analisarmos também ao longo da história, muitas vezes e até hoje, a raiva, ela contribui para que as pessoas lutem pelo próprio território, para que muitas vezes nós não sejamos pisoteados. Eu vou contar para vocês uma história para que vocês possam compreender a função da raiva. É a história do monge e da cobra. Havia um monge que estava passando em uma cidadezinha e ele olhou e viu uma árvore lá em cima do monte que tinha uma vista linda. Ele observou a sombra que aquela árvore fazia e ele disse: "Nossa, eu vou subir até aquela árvore e vou ficar lá admirando a cidade, contemplando a paisagem." Então, os moradores daquela cidadezinha disseram-lhe: "Não, monge, não vá. Existe uma cobra muito brava que fica lá em cima, lá no alto do monte. E se você se aproximar, ela vai te atacar. Ninguém sobe lá." Entretanto, corajosamente, o monge resolve subir até aquela árvore para observar a cidade, para contemplar a paisagem, quando ele encontra a cobra. E até a cobra fica espantada. Como ele ousa subir aqui? Então ela fica curiosa. O que será que ele tem para me dizer? E esse monge começa a conversar com a cobra. Ele diz: "Cobra, você fica aqui sempre sozinha, aproveitando de tudo isso, sem criar vínculos, sem ter laços, sem ter amigos. Ataca todo mundo que sobe aqui simplesmente porque está aqui ao seu lado. Você já parou para pensar que se você parasse de atacar as pessoas, você poderia ter mais laços sociais e poderia ser mais feliz?" Então a cobra pensa: é verdade. Vou passar a permitir que as pessoas venham até aqui." Então o monge segue a sua viagem. Depois de alguns anos, ele retorna àquela cidadezinha. Ele pensa: vou realizar uma visita à minha amiga cobra. Quando o monge chega àquele local, ao território em que a cobra permanecia, ele nota que está tudo destruído. A cobra, então, coitada, foi pisoteada. Então, o monge conversa com a cobra. "Cobra, o que aconteceu aqui? Olha só a sua situação, olha a situação desse lugar." E ela disse: "Olha, monge, desde quando você disse para que eu permitisse que as pessoas viessem até aqui sem que eu as atacasse? Foi isso que aconteceu, elas estão sempre me pisoteando, estão sempre destruindo esse lugar." E o monge disse: "Cobra, em primeiro lugar você precisa ter discernimento e entender quem você deseja que se aproxime do seu território, de você, e quem não, e jamais permitir que as pessoas pisoteiem você. Isso é inadmissível." Então, a cobra entende que, na verdade, ela precisa ter esse equilíbrio, esse discernimento, entendendo que se proteger e proteger o seu território é importante. Ao mesmo tempo, abrir espaço para que as pessoas que são boas estejam ali presentes também é importante. E o mesmo nós precisamos
fazer em nossas vidas. Ter essa sabedoria, esse discernimento, entendendo que muitas vezes a raiva, ela nos ajuda, ela é a nossa aliada, porque ela vai permitir com que nós lutemos pela nossa sobrevivência, pela nossa integridade física. Por isso, sempre se indague. Será que essa raiva que eu estou sentindo agora, ela pode ser minha aliada? Ela pode me ajudar a lutar. Lutar também por algo que eu desejo, porque a raiva, ela é filha da frustração. Se nós traçarmos um percurso das emoções, nós vamos perceber que muitas vezes nós temos um desejo. Então, nós lutamos para alcançar aquele desejo e pode ser que ele não seja alcançado. Diante disso, nós vamos sentir raiva. Uma expectativa foi frustrada. A raiva vem e depois a raiva dá lugar à tristeza, que também tem a sua função em nossas vidas. Por isso, muitas vezes, nós precisamos nos atentar a essa raiva, questionando também qual foi o desejo insatisfeito, qual foi o desejo que não foi alcançado, será que esse desejo era de fato importante, o que ele diz sobre nós. E então, nós vamos lidar com a frustração, vamos compreender se a raiva, de fato, vai nos auxiliar para que nós continuemos lutando por aquele propósito, caso ele seja, de fato, um propósito relevante para nós. E então, nós poderemos ter uma vida mais consciente. Quantas vezes nós sentimos raiva e nem entendemos o porquê? Então, questione-se, essa raiva está querendo dizer o que sobre mim, o que ela diz sobre os meus desejos, de que forma ela se articula às frustrações que eu tenho enfrentado, ou a necessidade de que eu lute pela minha sobrevivência, para que eu possa buscar a minha autopreservação, tendo cuidado, porque a raiva, ela também pode ensejar comportamentos destrutivos, e muitas vezes comportamentos autodestrutivos. Compreendendo tudo isso, a nossa reação à raiva poderá ser mais funcional e benéfica, e você poderá utilizá-la ao seu favor. Bom, tendo compreendido um pouco sobre a função da raiva em sua vida, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a raiva e os relacionamentos amorosos. O ciúme, articulando também ao seu padrão de apego, por isso não perca o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta-o, compartilhe-o, inscreva-se também neste canal e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.